Olá, muito bom dia. A paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, sempre um grande privilégio poder ouvir, meditar, ler uma palavra, estar sempre atento, ouvindo a voz do nosso Deus, para aquilo que Ele tem para mim, para contigo, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Se assim tivermos dispostos a ouvir e a obedecer a sua voz e a sua palavra, como está lá em Isaías 1,19, nós iremos desfrutar, viver o melhor dessa terra. Então tudo é possível, aquele que crê. Se você pode crer, se assim você tem tido essa crença, essa fé que leva você a viver o sobrenatural, porque tudo vem pela fé. A fé ela vem do ouvir a sua palavra, e quando você é colocado em prática essa palavra, quando Pedro tirou o pé do barco e começou a andar sobre as águas, a fé ela coopera com as obras, mas quando se olha para a tempestade, olha para o problema, começam a vir as dúvidas, os medos, como foi com Pedro, começou a afundar, mas sempre tem ali o nosso Deus a estender as mãos para nos levantar. Então isso é algo assim fantástico, algo maravilhoso, algo libertador, algo revelador, que vai nos dar a vitória que realmente nós almejamos e sonhamos. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, quando um dilúvio passou, desceram da arca, começaram a multiplicar sobre a terra, e assim Deus ele começou a fazer uma nova história a partir de Noé, que foi o justiceiro, aquele que permaneceu. E aí começou novamente, totalmente mais uma humanidade, a qual sempre a corrupção começa a entrar no meio do povo. E assim diz Gênesis 11: no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Olha só que palavra, né? Onde é necessário ter muita profundidade, você ter ali muita entrega para poder realmente tirar os ensinamentos, as revelações que o próprio Deus dá através dessa palavra. Veja aqui que primeiramente eles queriam se tornar famosos e que jamais seriam pela terra espalhados. E na verdade Deus tinha um outro propósito, que eles se frutificassem e enchessem toda a terra. E quando uma pessoa ela começa, um povo, uma comunidade, elas começam a agir de forma que Deus não se agrada, Deus vem e coloca ali as tuas mãos para que as coisas possam fluir da forma como é um propósito, como é o objetivo do próprio Deus. E como está escrito, tanto querer quanto o realizar, isso vem dele. Ele põe em nós tanto o querer e a vontade, os ensinos. Deus que levanta, Deus que exalta, Deus que humilha, Deus que faz todas as coisas acontecer. E assim o Senhor desceu para confundi-los com a própria língua, para que eles não pudessem se unir dessa forma, dessa maneira, fazer essa torre que não ia chegar nunca ao céu. Que o homem, quando ele tem algo
em sua mente, como hoje já fizeram, já chegaram à Lua, já foram chegaram em Marte agora. Então, quantas coisas, né? O homem, ele tem um desejo, ele quer conhecer, ele não tem limites, né? Para que possa realmente parar e viver de uma forma que Deus se agrade. Então, acaba buscando. O próprio Salomão não se deu realmente tudo que o seu corpo queria, o prazer, os desejos, enfim, ele não teve limite algum, ele foi além, ele foi buscar informação, ele quis conhecer tudo, e, enfim, acaba se desviando de um propósito. E aí o Senhor deixou claro que ele quer que um povo esteja focado para poder fazer a diferença. Podemos até aqui ver, vamos estar lendo aqui o próprio início, onde começou a família de Abraão, porque começou toda então uma geração, no versículo 10, e essa é a descendência, ou o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá, depois gerou Salá. Arfaxade viveu 403 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber, depois gerou Eber. Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg, depois gerou Peleg. Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu, depois gerou Reu. Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 32 anos, Reu gerou Serug, depois gerou Serug. Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 30 anos, Serug gerou Naor, depois gerou Naor. Serug viveu 200 anos, gerou outros filhos e filhas. E aos 29 anos, Naor gerou Terá, depois gerou Terá. Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Então aqui começou uma nova descendência, e podemos observar que as idades começaram realmente a se cumprir conforme Deus diz, que iria ser no máximo 120 anos. Quando chegou em Terá, já estava praticamente, quando Naor, ele viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Quando ele gerou o Terá, que é o pai de Abraão, que no caso aqui ainda seria Abrão apenas. E essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando vivia ainda Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, a Sarai era estéril, não tinha filhos. E Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos saíram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, ali se estabeleceram. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então começa toda uma nova história. Mas aqui mais uma vez vemos um objetivo de um homem que saiu de um lugar para o outro e não chegou ao seu destino final. Enfim, quantas coisas as pessoas começam, elas não dão continuidade, ficam no meio do caminho, param em algum lugar, se estabelece ali. Quantas coisas começam, como nós vemos aqui a Torre de Babel, começou a se criar essa cidade. Eles tinham um desejo, um entendimento para que não se espalhassem pela terra, que eles pudessem chegar até os céus através dessa torre. Coisas que muitas vezes não têm muito sentido, mas era o desejo do coração desses homens, dessas pessoas.
E aqui, quando foi realmente gerando filhos e filhas, a situação, toda a situação, as circunstâncias começam a desenvolver. E se não tiver realmente uma clareza, não tiver realmente um destino, a forma, a maneira como Deus deseja que assim aconteça, muitas pessoas vão se perder no meio do caminho, ou vão ficar no meio do caminho, vão parar no meio do caminho, porque é muito mais fácil o homem ele tentar se estabelecer, parar, se enraizar em algum lugar e ali se acomodar, ficar realmente limitado a muitas coisas. E Deus tem um propósito, Deus tem um projeto para que nós possamos realmente ser a diferença deste mundo, a luz deste mundo. Você ser um ser realmente dotado de capacidade, de felicidade, poder, de honra e de glória, e poder viver o sobrenatural do próprio Deus, porque Ele que dá, Ele que realiza, Ele que opera, Ele que faz milagres, maravilhas. E quanto mais estivermos assim, dependentes desse Deus maravilhoso, poderoso, o quanto mais poderemos evoluir, crescer, avançar no próprio Senhor prosperar. Então, são palavras de vida e fé, palavras que nos levam a ter vitórias e respostas, a ter uma mudança total e completa em nossas vidas. Quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação, esse desejo em fazer o que agrada ao nosso Deus, o quanto mais poderemos evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Que você tenha mais entendimento, mais revelação, que você possa se aprofundar, porque todo mundo pode ir além, viver o sobrenatural. Quantas coisas podemos sim enxergar de outras formas, de outras maneiras, para uma edificação, para uma transformação. É necessário que haja então essa meditação, esse desejo em fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Então faça realmente que a sua vida venha ter um objetivo, que você tenha uma clareza do que você deseja estar, onde você quer chegar, e que essa paz de Deus ela venha reinar em vossa alma, em vosso coração. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando. Hoje é mais uma quarta-feira, praticamente estamos encerrando mais um mês, está aí chegando já ao final de fevereiro, e que Deus venha sempre nos surpreender. É um mês onde é um mês menor, um mês onde muitos feriados teriam acontecido, mas não foi feito, alguns lugares sim, outros não, enfim, mas estamos nessa caminhada, nessa intensidade, e saber que Deus vai fazer justiça, vai operar o sobrenatural sobre nós, em nome de Jesus, amém? Que você possa ter esse entendimento, essa revelação na alma e no seu coração, e poder realmente viver de Deus o melhor dessa terra, porque Ele sim tem o poder para abençoar e para consagrar totalmente a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Ó Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa palavra, meu Deus, possamos estar nela meditando muito mais, buscar uma revelação, saber o que o Senhor tem para cada um de nós e saber que a Tua palavra ela vai se cumprir de uma forma literal, porque o Senhor tem esse poder para transbordar de bênçãos e nos fazer crescer, avançar no Senhor, prosperar. Então eu te peço mais uma vez, abençoa, prospera, meu Pai, totalmente a nossa vida e que nada, meu Pai, possa impedir a Tua palavra se cumprir sobre nós. Então peço a Tua bênção, eu peço a Tua unção sobre nós, que possamos realmente prevalecer e vencer, avançar e no Senhor prosperar ainda muito mais. Então peço uma bênção especial sobre esse dia, sobre cada família, sobre cada casa, livrando as maldições que há neste mundo, das situações que estão roubando, meu Pai, saqueando e envergonhando, e que possamos sim, meu Pai, ter nossos olhos abertos para o novo, para aquilo que vai ser o sobrenatural, que possamos sim levar uma palavra de vida e fé, de libertação, de transformação, de restauração sobre cada casa, sobre cada família. É o que eu te peço e é o que eu já lhe agradeço, meu Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, te prospere muito, que você possa ter sempre esse entendimento, essa revelação em sua alma e seu coração, e poder querer te ter do próprio Deus esse desejo de fazer o melhor para a sua própria vida, para essa terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito e prospere muito pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus.